Olha só, gente, eu vou mostrar agora aqui para vocês como a gente vai fazer a simplificação ou a fatoração, tanto faz, simplificar ou fatorar uma, uma raiz, tá? Que é para quando vocês precisarem, quando a resposta, na verdade, ela for um formato de radização, raiz, né? Você precisa deixar ela da forma mais simples possível. Como assim? A dúvida da que eu estou falando é quando você precisa fazer isso aqui. Às vezes você encontra a resposta, seja x, h, seja qual for a resposta, tem lá x igual a raiz de 24, certo? Você não vai encontrar isso no gabarito, tá? Por quê? Porque, como eu sempre falo, a gente não pode ter fração sem reduzir, sem simplificar, e a raiz também a gente precisa simplificar, a gente não pode deixar ela dessa forma aqui, tá? Então, como fazer para simplificar? A gente vai deixar ela aqui guardadinha aqui, para a gente poder dar a resposta daqui a pouco. A gente vai pelo princípio, na verdade, de como a gente resolve uma raiz de forma teórica. Óbvio que a gente não precisa sempre ficar colocando aquela parte teórica toda para resolver a raiz. Por exemplo, você já sabe que a raiz de 16 é 4. Mas, como é que eu cheguei em 4, na verdade? Raiz quadrada de 16, ela é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Mas qual foi o processo prático aqui? O processo prático, na verdade, é usar algumas propriedades dessa radiciação. A propriedade diz que a raiz de A vezes B, ela pode ser fatorada em raiz de A vezes a raiz de B, certo? Então, vamos deixar essa propriedade separada aqui. E outra propriedade, a gente vai deixar essa propriedade aqui, ó. Vou botar nem raiz quadrada, enésima, tá? Vou botar aqui, esse n aqui pode ser qualquer valor, tá? Eu só estou colocando esse n porque você vai poder usar essa propriedade, seja com 2, com 3, com 4, com 5, tá bom? E outra propriedade diz que se eu tiver o índice igual ao expoente, tá? Do valor que a gente tem aqui dentro, se eu tiver o índice igual ao expoente do valor que tem aqui dentro, eu posso cancelar esse índice com esse expoente e vai sair simplesmente o Azinho aqui, tá? Beleza, radicando? Então, vê só, gente. Se eu pegar esse 16 e conseguir fatorar ele em números primos, fatorar e dividir ou separar ele em números primos, né, tornar fatores, pegar fatores aqui, então eu vou dividir 16 por 2, a gente faz isso dividindo pelo menor número primo, tá bom? Então 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. A gente vai fazer isso até a gente não ter mais nenhum valor aqui divisível. Então 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então olha só, 16 é a mesma coisa que eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu posso escrever o 16 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui eu já vou misturar um pouquinho o processo prático. Qual é o processo prático? Lembra que se eu tiver o índice igual ao expoente, eu posso tirar o radicando direto como resultado da raiz? Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar de forma que eu consiga no final fazer esse cancelamento. Como assim, Thales? 2 vezes 2 não é 2 ao quadrado? E esse 2 vezes 2 também não é 2 ao quadrado? Então, ao invés de eu escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, olha só como vai ficar. Raiz de 16 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Sendo que, se eu pegar e usar essa propriedade aqui de cima, eu vou ter o seguinte: raiz de 2 ao quadrado, dividir o produto. Isso aqui seria como se fosse o A, esse 2 ao quadrado, e esse aqui como se fosse o B. Então, raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. E utilizando a propriedade que eu já me preparei antes disso, eu vou fazer 2 vai embora com esse 2 do índice, 2 vai embora com esse 2 do índice. Quem vai sair aqui? O 2 vezes, quem vai sair aqui? 2. 2 vezes 2, 4. Por que é importante saber disso antes de vir para cá para o 24? Porque é essa regrinha aqui que eu vou utilizar para fatorar qualquer número que seja. Vamos fazer isso com 24 agora. Vamos fazer exatamente isso com 24. Tá? A gente vai pegar o radicando e vai fatorar ele em números primos, ou seja, vai dividir ele até não dar mais para dividir. 24 dividido por 2 é o menor número primo, vai dar 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3.
3 não pode ser divisível por 2, então eu vou pegar o próximo número primo. Se você tiver dúvida quais são os números primos que você vai pegar, basta que vocês saibam os primeiros, tá? Os primeiros números primos que a gente sempre vai estar usando aqui nessa fatoração, tá? Vão ser 2, 3, 5, 7, 11, 13, tá? 17. E aí aqui continua, são vários números primos, mas você sabendo até o 17, eu acredito que seja um bom acervo aí para vocês fazerem a fatoração. Então, 3. Qual é o próximo número primo que pode dividir o 3? O próprio 3. Terminei de fatorar. Ou seja, 24 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Só que a gente já está de olho aqui, ó, nessa propriedade aqui, nessa propriedade aqui, para cancelar o expoente. Então a gente vai juntar esse 2 com esse 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Só que não tem mais como juntar o 2 com o 3. Não tem como botar 2 vezes 3 ao quadrado ou 2 ao quadrado aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho que raiz quadrada de 24 vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado. E como eu não tenho mais como juntar mais ninguém ao quadrado, eu vou juntar eles sozinho, que vai dar 6. Então, 2 ao quadrado vezes 6. V, pela separação, pela propriedade que a gente viu lá em cima, essa daqui, tá? Essa primeira aqui. A gente tem raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 6. Ou seja, 2 vai embora com esse 2 de dentro aqui. 2 vezes raiz quadrada de 6, tá bom? Vou fazer um último exemplo para vocês verem, para vocês confirmarem como é que funciona. Vou pegar um número 120, tá? Nem sei onde é que isso vai nos levar, mas vamos pegar a raiz quadrada de 120. Depois a gente faz uma para finalizar com uma raiz cúbica, tá? Raiz quadrada de 120. Como é que eu faço para achar a raiz quadrada de 120? Ou melhor, para fatorar a raiz quadrada de 120, porque eu sei que não vai dar exato. Não tem nenhum número que multiplicado pela raiz, por ele mesmo vai dar 120. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar esse número. Dividir ele em números primos. Então 120 dividido por 2, 60. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. Lembrando, 15 já não dá mais para dividir por 2. Passa para o próximo número primo. 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1, porque não dá para dividir por 3. E agora eu sei que 120 é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Lembrando aqui da nossa mãe, a gente vai tentar juntar de 2 em 2. Por que de 2 em 2, Thales? Porque aqui no índice é como se tivesse um 2, tá? Então, a gente pode juntar esse 2 e o resto, ó, presta atenção, a gente não pode juntar. Não tem mais nada que se junte de 2 em 2. Então, como é que a gente vai escrever aqui de forma propícia? A gente sabe que esse 2 já vai sair. Esse 2 aqui já vai sair. Então, a gente já coloca ele fora, 2. E o que vai continuar dentro? 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Ou seja, tá? Raiz de 120 fatorado ou simplificado é a mesma coisa que 2 raiz de 30. Para finalizar, só para eu mostrar como é que funcionaria se a gente tivesse uma raiz cúbica, por exemplo. Supondo que eu queira aqui a raiz cúbica de 72. Raiz cúbica de 72, tá bom? Então, pelo jeito que a gente deveria tirar a raiz, a gente teria que fatorar, tá bom? Eu não sei qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 72, mas já adianto que não vai ter, tá? Então, a gente só vai precisar simplificar. A primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar o 72 em números primos. Então, a gente começa aqui, 72 vezes dividido por 2 dá 36. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 já não dá para dividir por 2, então a gente vai dividir por 3. Isso dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Pronto, fatorei. Como assim, professor? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 dá 72, tá? Só que, qual é a manha aqui? Eu não tenho um índice igual a 3. No final, eu quero alguma coisa que tenha a potência igual ao índice, para a gente poder cancelar. Então, quem é desses números aqui que está fatorado, que vai ter o expoente igual a 3 e vai poder sumir? O 2. 2, ó,
esse 2 aqui ele está elevado a 3, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Então eu já sei que esse 2 vai embora, ele vai ficar fora. Então a gente vai botar 2 vezes raiz de... Quem é que sobrou que não consegui tirar juntando de 3 em 3? O 3 vezes 3. Então vai ficar 3 vezes 3, 9. Ou seja, raiz cúbica de 72 fatorado ou simplificado é a mesma coisa que 2 vezes raiz cúbica de 9, tá bom? Eu acho que por aqui vocês já conseguem já resolver alguns exercícios e quando chegar num ponto onde precisa fatorar ou simplificar uma raiz, vocês já consigam. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar por algum das redes sociais aí que vocês já tem, tá bom? Valeu, gente. É isso.